Vamos lá. Mas valeu pelo papo. Eu vou pensar nesse tipo de coisa, professor, nesse tipo de Legal. conexão. Agora que a gente tem conexão de alta velocidade, vale a pena voltar aos primórdios, viu? Pensar nos primórdios. Sim. Bom, galera, aula de banco de dados 3. Compartilhar a tela aqui. Vamos continuar comentando sobre procedures. Então, só lembramos e batemos um bom papo aí na outra aula em relação à ideia de Story Procedures. A gente ter aquela mentalidade de entender a carga do que jogar para um procedimento armazenado fazer ou não. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter bem definido e entendermos que banco de dados, a sua essência é armazenar dados, né? Mas ele nos dá esse recurso que faz a gente otimizar processamento. Óbvio que a gente tem que levar em consideração tudo aquilo que eu já falei que engloba um desenvolvedor de sistemas, né? Eu tenho que entender o lado do usuário, eu tenho que entender o meu lado como desenvolvedor, e eu tenho que entender o lado das minhas stacks que eu esteja trabalhando, seja ela a tua linguagem de programação, seja o banco que você esteja trabalhando, seja o link de internet que você vai usar, o servidor que você vai armazenar isso. Então, veja que eu acho que já deu para vocês perceberem que a coisa não é tão simples como falam, né? Lá no... Antes de você entrar no curso, poderia falar que desenvolver sistemas é simplesmente você sentar na frente do computador, que nem eu tô aqui, né? Luz aqui e tal, tela, um teclado, uma tela do Visual Studio Code aberto, um monte de código, certo? Uma garrafa de café ou Coca-Cola aqui do lado, né? E ficar que nem um besta olhando, rodando que nem um babaca. Mas não é isso. A gente sabe que desenvolver vai muito além disso tudo, né? E engaja um monte de conceitos aí. Então, após isso, vimos a sintaxe, e foi onde a gente, né, acabou parando aí a nossa aula, para fazer o... que aí tem o esqueleto da procedure, né? Que não é nada demais o conceito. Vou dar um nome para ela, né? Vou dar um begin end e ali entra ali, ó, código SQL que a procedure vai executar, é onde está a magia da brincadeira que a gente vai fazer, né? Indo para mais, né, específico, e aí é até engraçado a gente criar uma procedure dessa, mas é mais para... é o hello world da procedure. A gente quer uma procedure simples, né? Que eu dei o nome de PRC, underline list, underline prod. Óbvio, né, galera? De novo, os nomes que eu uso, com exceção dessa parte que eu gosto de iniciar com TBL, com PRC, procedure, né? Com view, que é VW, né? Com TRG, que é trigger, e assim sucessivamente. A gente tem que tomar um cuidado, né? Quando a gente vai criar o nome dessas bagaças aí, certo? Por uma questão até de performance, que na hora que você está digitando, sabe? Apesar que hoje, né, as ferramentas têm muito autocompletes, né? E isso, na minha opinião, atrapalha um pouco. Nem curto muito usar isso. Eu acho que a gente tem que codar mesmo. Mas cuidado com o nome. O nome ele tem que ser curto, mas ele também tem que dar menção ao que eu estou trabalhando, ao que ela corresponde, né? Então, mas isso aqui é puramente didático, tá? Então eu coloquei aqui PRC, underline list, underline prod, e dentro dela eu só fiz uma query, que ao chamar essa procedure, ele vai me trazer um resultado. Então, se a gente for lá no... eu confundo o Workbench com o DB Design. Ah, beleza. A gente tá ficando velho, é uma desgrama mesmo, né? Pronto. Então, peguei aqui um exemplo, né? Vou criar essa procedure, que é justamente essa que eu estava comentando. Toda procedure no MySQL, cada banco tem a sua forma de chamar, né? Então, por exemplo, no MySQL a gente chama com call. Não existe tabela produto? Ah, também eu estou no banco errado, né? Ei, lá, viu?
Vocês não falam nada, sabe? Parece se danar e dar risada. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, ele me puxa isso daí sem eu precisar fazer uma query. Então, só fazendo isso aqui, não dá risada não, Riquelme. No MySQL, né? Então, por exemplo, se a gente for tratar... Deixa eu mudar isso aqui. Putz, quando a gente está com uma ideia diferente da outra. No Informix, seria assim, ó. Vou pôr aqui só como Informix. Deixa eu ver outra que eu sei. Lista underline prod. Isso aqui é no PostgreSQL. Tá? Então, são formas de eu fazer a mesma coisa. Apesar que quando a gente fala de PostgreSQL aqui, o PostgreSQL ele não adota o conceito de procedures, ele trabalha com funções. Mas a forma de chamar é com select, tá? Então, cada banco tem a sua determinada sintaxe aí, tá? Então, aqui no nosso banco, aqui no MySQL, a gente vai chamar essa procedure dessa forma, tá? Então, lá entre begin end, faço select, acabou o jogo aqui, não tem muito que a gente ficar filosofando. Então, bem simplão. Para excluir drop, então, você dropa a procedure, a procedure. Então, ou seja, ela não executa mais porque ela foi eliminada. Óbvio, né? Eu imagino que vocês tenham essa noção, mas nunca é demais comentar que a exclusão da procedure não exclui os dados, certo? A exclusão da procedure só deleta quem? É que nem lá no teu programa, você está programando lá, tem uma função lá, sei lá, calcular CNPJ. Validar CNPJ, perdão. Você vai lá e tira essa função do teu projeto. Mas isso não inibe e não mexe com os dados de CNPJ já cadastrados no teu sistema. Tudo bem? É só a função ou o método que cai fora. A procedura aqui é a mesma coisa. A sua dropagem não interfere em absolutamente nada nos dados físicos guardados nela. Tudo bem? Só para a gente poder deixar isso claro para os amiguinhos. Deixa eu voltar aqui para as notas de aula. Tudo bem até aí, né? Bom, essa primeira chamada de procedure que nós fizemos, a gente passou ela, mas não a parametrizamos de nenhuma forma. Só fizemos a chamada daquela procedure, ela foi lá, executou e trouxe a resposta para mim, certo? Bom, eu tenho algumas formas de parametrizar coisas em procedimentos armazenados. Você vai passar a criar o nome da procedure, o nome do parâmetro, né? O tipo e o tamanho dele. O mode aqui é in, out ou in-out. O in é quando eu quero fazer o quê? Quando o programa da chamada passa um valor e esse sofre alteração no decorrer da execução do procedimento. O que ele quer dizer? Eu vou informar algo do procedimento armazenado. Tá? Eu vou passar um código, vou passar um percentual de cálculo, vou passar qualquer porcaria que seja. O out é o contrário. O out é quando eu vou de dentro da procedure mandar um novo valor. Então eu recebo um determinado valor e vou mandar uma resposta, sei lá, percentual de cálculo, e aí ele me retorna um novo percentual. Então esse valor é de saída, o in entrada e o out saída. E o in-out é a fusão dos dois. Eu particularmente, eu tenho um exemplo aqui que eu apliquei o in-out, mas eu
uso in ou out só, tá? É uma mescla dos dois, tá? Ele pode passar um valor, como é comum, através do in e retornar caso tenha alguma uma mudança disso ou não. Eu particularmente uso um ou outro, porque como eu sou metódico, eu falo, bom, esse aqui é de entrada e esse aqui é de saída. Então eu não misturo as coisas, tá? Eu particularmente nunca usei isso na nomenclatura MySQL. Nas procedimentos de coisa que eu trabalho muito, no banco Informix, por exemplo, eu não tenho essa categoria de declaração dentro do Informix, né? Eu só crio a procedure e dou o nome do meu parâmetro, tipo de dado e arregaço. E aí eu só dou um returning lá, aí o retorno, que eu falo, vai retornar tais e tais variáveis que são desse tipo, desse tipo, desse tipo, tá? Então eu praticamente não, eu não uso, eu só uso o in e o out, mas a gente vai ver exemplos de ambos aí, tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Então deixa eu ir aqui pro Workbench aqui, que eu acho que é mais fácil da gente explicar. Então vamos lá, com o parâmetro in. Vou aumentar bem aqui, ó. Então eu estou criando uma procedure prc underline prod underline parâmetro in, bem didático. Eu vou passar o nome do produto. Tudo bem? Estou passando o nome do produto para ele. E estou dizendo que esse nome do produto vai ser varchar de 50. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma query em cima do parâmetro que eu passei. Tá certo? E vai dar o resultado o quê? Uma resultante da tabela. Então eu vou executar aqui, vou compilar essa minha procedure e vou dar um call nela, passando arroz. Tá vendo aqui, ó? Passando arroz. Executei, ele trouxe aqui arroz, agulhinha, tal. Aí traz aqui, sei lá, carne moída. Um exemplo, tá? Vou executar aqui. Ele trouxe o rounds affected igual a 0. Tá vendo? Ou seja, não tem esse objeto dentro da minha base em comparação a essa query aqui. Tá? Então eu estou passando um parâmetro de entrada. Na minha procedure eu passo ele. Tá ok? Bom, aí tem a exclusão da... que eu não vou entrar no médio de novo. Out. Então a gente tinha um in, agora a gente vai ter o out. O out, eu vou passar um total. E esse total vai ser um decimal de 10 com 2. Tá vendo? Então ele vai me retornar um resultado aí. Esse resultado tanto pode ser um cálculo, como pode ser o resultado de uma query. A priori, a gente só está trazendo o quê? Resultados em queries. Mas a gente vai chegar a um ponto ali para frente que a gente vai trabalhar com variáveis, a gente vai calcular, tá certo? Então, é o que importa. Eu só estou intitulando aqui para a gente poder mostrar a ideia do out, tá? Então, eu faço uma query somando o valor da tabela de produto. Então, ele vai pegar toda a coluna valor e vai somar tudo e vai mostrar para a gente. A sacada aqui está aqui no into aqui, ó. Total. Então, o resultado dessa tranqueira aqui, dessa query, eu estou jogando onde? Nesse cara. Que é quem? O meu out aqui, ó. Tudo bem? Então, eu condiciono isso. Olha lá, vou executar. Passo aqui uma variável, tá vendo? Ó? Total. Ele executou e eu só faço depois a seleção desse total. Ele dá para mim aqui 160, 28. Posso batizar a coluna aí para não ficar titulado com a arroba da variável que eu... Você está selecionando essa variável aqui, ó, de saída. Quer ver? Ó? Vamos tentar passar. É como passar um parâmetro, né, professor? Isso, exato.
Tá vendo? Que eu não passei, eu tirei o arroba, porque ele intitula, fala assim, meu, você tá querendo achar uma coluna. Não. Aí é bem que o Lúcio entrou aí e falou, ó, parâmetro, ele vai virar um parâmetro aqui para mim, ó. Aí beleza, o que eu faço nesse parâmetro? Eu vou lá e consulto ele. Ah, vai ficar muito feio, arroba total. Então coloca um total, pronto. Ele traz para Em vez você. de declarar a variável dentro da função, você coloca lá entre parênteses, é que nem uma função matemática mesmo. Isso, perfeito. Pronto, matou a pau. Isso mesmo. Tudo bem, Riquelme? Então, professor, pelo visto, não é você só precisa dos delimitadores, a sintaxe interna continua valendo, sendo a mesma, continua valendo. É só os delimitadores que você usa para poder chamar a função, que nem o senhor fez na aula anterior, por exemplo. Sim, exatamente. Só que a chamada na função, se você for fazer um botão, por exemplo, sei lá, no JavaScript, você só aponta o botão para a chamada da função. Você não precisa chamar a função inteira. É isso? Sim, isso, exatamente. Exatamente. Agora, de fato, entendi. Tá bom. Beleza aí, Riquelme. Você tá lendo sobre HD aí, não tá prestando atenção na minha aula, cara? Perguntei se tirou a dúvida. Eu passei as informações para Ah, a tá. Não. Ah, depois de meia hora ele respondeu aqui. Tirou sim. Então tá bom. Isa, mas eu passei no privado depois, você. Ah, então tá bom. Tão Vai que simples. ajuda a promoção depois. Hã? É que eu passei como consertar a placa lógica. Eu Ah, tive um amigo que recuperou uns HDs dele que queimou só trocando o fusível da placa lógica. ah, Recuperou uns 4 HD dele. tá bom então. Bom, e aí o inout, né, que eu comentei com vocês. Então, eu crio aí uma procedure, prc prod param inout. Aí eu passo alguns parâmetros para ela, tá vendo? Eu passo uma entrada, que é o código do produto, que é inteiro, e dou um inout no nome prod com char de 15 no valor do produto, como decimal com 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o código do produto e ele vai me retornar quem? O valor e o nome e o valor, tá? Aí eu vou fazer só uma observação. Deixa eu compilar aqui, ó. Então eu passo aqui o código do produto 10 e vou ver aqui nas variáveis nome prod e valor prod aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Café 11,50. Tá vendo? Se eu selecionar aqui somente o nome prod, ah não, isso, exatamente. É onde entrar a jogada aqui que eu quero explicar. Percebam aqui que quando eu chamei a procedure, ele já me retornou os meus amigos aí, café e valor, certo? Agora, se eu selecionei a variável, perceberam que ela não trouxe nada? Nulo. Por quê? Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa procedure aqui, ó. No exemplo anterior que eu comentei, eu disse que era o out, lembra? E aí o out, eu parametrizava uma variável, executava e consultava. Mas vocês lembram também que lá eu colocava um into aqui, ó, e condicionava o quê? Esse cara, o elemento que está amarrado aqui no out. Vocês percebem que no inout eu não passo o into e ele já interpreta o retorno no inout. Foi o que fizemos aqui, ó. Eu passei na execução da própria procedure e me trouxe os resultados. Se eu fizer um select aqui nessa variável, ele não reconhece. Porque eu não tenho o into condicionando. Agora, se eu executar esse anterior aqui, ó, que eu tenho aqui condicionando o resultado dessa query a esse parâmetro que eu estou dizendo que é uma saída, o executo ele condiciona isso a essa variável, a esse parâmetro, e eu tenho que selecioná-lo. Sacou a diferença?
Aí vai ao gosto do cliente, freguês, são formas, tá? De você trabalhar isso aqui. Então, nisso, a gente viu os três, in, out e o in-out, tá? Na hora que você for resolver o teu problema, aí tu vê da melhor forma que você queira trabalhar, tá? Deixa eu ver aqui só para mim como que eu vou seguir no meu fluxo aqui. Isso aí, tudo que a gente está explicando tá aqui nas notas de aula, tá? É que eu gosto de ir falando, não quero ir lendo, senão vai ficar um pé no saco isso aqui. Deixa eu ver. Legal. Aí, ó. Bom, vamos... Tudo bem até aí? Eu creio que tenha sido tudo bem até aí, né? Sim, por enquanto sim, professor. Cacilda Becker. Não, peraí. Não, eu tô espantado com outra coisa. Não, tá bom. Nossa, que aqui só tá aparecendo 2, 4, 6, 8, 10 alunos, mas eu tenho 15 teoricamente aqui, né? Bom, galera, pelo amor de Deus, pensei que eu... tá bom, não, tudo bem. É que eu olhei aqui na minha tela e fiquei assustado. Então tá bom, vamos lá. Então vamos trabalhar com uma condiçãozinha aí, if else aqui, só para a gente dar uma brincada, para a gente poder entender como usar isso dentro da Procedure. Para vocês que já estão programando com o pé nas costas, então isso aqui vai ser meio chover no molhado. Mas é legal, porque a gente vai ver esse tipo de condição dentro de uma história de Procedure, tá? Então eu nem vou entrar na ideia aqui de if, né, nem else, isso aí. Mas vamos lá para Procedure direto, para a gente poder dar uma olhada lá como que a gente fez isso aqui. Então olha só, vamos lá. Deixa eu tirar daqui embaixo. Então eu coloquei lá, chamei de Procedure insere prod. E aí eu passo alguns parâmetros. In, que eu pus o V de variável, tá? V nome prod, um char de 100. Int, V valor decimal de 10 com 2. E vai dar uma saída numa mensagem e que é um varchar e um código de erro de mensagem que é um inteiro. Uma observação que é importante a gente fazer aqui, nesse caso que a gente vai usar a gente está fazendo uma procedure para fazer a inserção de um produto. Porém, para não ficar tão chato aqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma procedure para fazer a inserção de dados na tabela TBL produto, mas a gente vai fazer uma consistência, que é o quê? No valor do produto. O que é essa consistência? Eu estou mandando o próprio banco verificar que quando ao inserir esse dado na minha tabela, antes disso, ele valide para ver se o produto que está sendo passado, o valor do produto que está sendo passado na chamada da Procedure não esteja zerado. Então eu estou condicionando ao banco ao quê? Você só vai dar insert através dessa Procedure quando tiver os parâmetros, óbvio, e o valor for superior a zero. Tudo bem? Bem simples, só para a gente poder entender isso aí um pouquinho. Então vamos lá. Dou um begin, e aí eu faço o que? A declaração, dou um declare. Declare é o DIN lá das linguagens mais antigas, tal, né? Que é uma forma private, nome do atributo, tal. Aqui no Workbench, no MySQL é o declare. Então eu tô declarando declare valor decimal com 10 de 10 por 2. Então eu tô declarando uma variável valor com decimal de 10 por 2. Por isso que eu coloquei o V na frente aqui, tá? Para dar uma diferenciada. E dou um declare erro. E eu tô dizendo que ele é um booleano. Tá certo? Então ele vai receber o quê? Verdadeiro ou falso? Só. True ou false. E aí o que eu faço logo na sequência aqui? Ó? Eu pego e já seto. Já atribuo o quê? A variável erro que eu acabei de criar lá em cima, o quê? Verdadeiro. Então o erro é verdade. Iniciou a procedure, dane-se. O erro é verdade. Beleza? Aí o que eu faço aqui? Ó? Faço um primeiro if. Validando quem?
quem eu passei no IN aqui, tá vendo? E verifico. Esse valor que foi passado para mim é superior a 0? Se for, then, if then, else, né? Aqui tem isso. Set a variável valor que eu criei. Isso aqui foi a minha lógica, tá? Valor recebe quem? Esse valor. Então eu pego e guardo esse cara. Tudo bem? Se esse cara já passou zerado ou até negativo, eu faço o quê? Pego essa variável erro que eu tinha setado em verdadeiro e falo, meu, é true. Perdão, set erro é igual a false. Pego esse maluco aqui e atribuo. Atenção, valor zerado, verifique. E seto que é um código de erro de mensagem que é 0. Tudo bem? E termina a condição. Então aqui só serve para eu validar somente quem? Se o valor está zerado. Beleza. Aí eu fiz um outro ifzinho. Não precisaria ter feito esse if dessa forma, mas eu fiz por uma questão didática. Eu falei, se erro, quando eu coloco dessa forma, vocês já entendem, né? Acho que vocês já viram isso em outras linguagens e tal. Quando eu coloco dessa forma, eu estou dizendo para ele, se isso aqui for verdadeiro, tudo bem? Para não colocar, se eu colocar igual a true, também estaria correto, tudo bem? Não teria problema. Se o erro for verdadeiro, o que ele faz? Do insert na tabela de produto, nome do produto, valor. Values, v nome prod e v valor. E aí seto as duas variáveis de retorno, de saída lá. Vou colocar a mensagem parabéns, produto incluído com sucesso e o código 1 de mensagem. E termino o meu procedimento armazenado. Uma observação que é importante, quando a gente vai fazer procedimentos armazenados que a gente usa esse tipo de situação, fazer uma inserção, uma tabela tal, tem um erro que inclusive eu cometi aqui. E esse erro não foi de propósito, tá? Que é o quê? Tá vendo aqui a minha variável vNomeProd aqui, ó? Ela tá com char de 100. Então, ou seja, quando eu fizer a chamada da procedure, ele vai me permitir que venha até 100 caras. Só que eu tenho que tomar um cuidado e olhar a minha tabela de produtos. E verificar se o meu nome do produto é de 100. No meu caso, tá 100. Mas tem muita gente que faz aqui, tipo, tá 80 e aqui passa 100. Entendeu? A tipagem de dados, galera. Quando eu vou trabalhar, principalmente em banco, isso é uma observação importantíssima. Quando a gente está trabalhando em procedures, a gente trabalha muito com variáveis. A gente está usando aqui 2 logo de cara, dentro da própria procedure. Mas as que vêm de fora, que são mais 4. A gente tem que ter essa sensibilidade de olhar, putz, o tamanho da variável que eu estou trabalhando aqui é compatível. Tamanho da variável, que eu sei que essa variável vai refletir em uma inserção, em uma atualização, em uma tabela qualquer. Eu tenho que ter essa ideia. Putz, meu, tá batendo o tamanho? Porque já pensou, você passa aqui, ó, valor, por exemplo. Cadê valor? Décimo com décimo, você passa decimal com... Pior, você passa inteiro. Ou você passa aqui, ó. Já é as 2 casas decimais. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que observar isso aí. Tudo bem? Fala aí, Lúcio. Me bateu uma dúvida, professor. Pode falar. Tudo isso aí é muito legal, muito fascinante e tal, mas a dúvida que eu tenho é, dentro da sua experiência,
quando que eu vou usar esse tipo de aplicação, sendo que há outros problemas por trás que já foram discutidos lá no início, por exemplo, sobrecarga de servidor, esse tipo de coisa. Porque, pelo que o senhor está mostrando aqui no início do procedimento, né, o senhor está declarando essas variáveis aqui para limitar os campos, e a gente tem que tomar cuidado nisso quando cria a tabela, e tem que tomar cuidado também quando cria a sua aplicação. Perfeito. Aí eu queria saber quando que é inteligente usar esse tipo de coisa, porque, sim, por enquanto, eu vou ser muito franco, não vi vantagem nenhuma. Não, e não tem mesmo. Se você tem uma maturidade de dev, você vai falar, realmente, não tem. Do conceito que tá... Eu tô fazendo 2 programas com unidade diferente, é burrice, desculpa. Sim. Eu sei disso que você tá falando. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você vai executar... Que é o seguinte, essa validação você poderia ter feito no back-end. Isso é feito certo. Da sua experiência, porque a sua experiência conta muito para mim agora, né? Se for usar isso aí, tem que só deixa eu fazer um overview para a galera. O que o Lúcio está querendo dizer é o seguinte, falou, professor, eu não entendo muito a utilização disso, do jeito que está sendo explicado, por quê? Porque, olha só, você está falando que eu tenho que me preocupar com o que eu acabei de falar, com as validações e o tamanho dos dados que está batendo com o que está na base, do que está sendo enviado para mim, para o banco processar e salvar. Eu estou fazendo uma validação de valor que, teoricamente, eu faça no back-end. Pô, cara, você está só executando um insert. E ele está completo de razão. É isso mesmo. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Eu estou ensinando vocês aqui agora a programar dentro do banco. Você pegou uma rotina que nem disse aí. Poderia ter usado no back-end. Tô usando tá. Agora entendi o objetivo. Não, aí faz sentido, porque a gente está aprendendo didaticamente, sim. Sim, entendi. Aí agora Aí eu vou complementar a tua pergunta, teu questionamento. Vamos supor que a inserção desse produto, você pega uma carga. Onde que isso aqui seria vantagem? Vamos supor que você pegue... tem várias formas de você exportar dados, né? Mas vamos supor que você você pega lá, sei lá, 5.000 produtos que eles conseguem passar para você num formato JSON. Monta um JSON com 5.000 produtos dentro desse JSON, né? Aí você fala, putz, e aí, como que eu faço? Bom, uma das coisas que você pode fazer é pegar um arquivo no formato JSON, passar ele como parâmetro dentro de uma procedure dessa, inserir tudo de uma vez. Por exemplo, você pode já fazer isso na camada de banco. Essa procedure você vai usar uma única vez, porém, você não vai precisar ficar inserindo aquele produto 5.000 vezes. Um exemplo de exportação de dados que é natural quando você está fazendo uma transição de um sistema para outro ou de um banco para outro. Apesar que de um banco para outro seria mais simples fazer isso. Mas o cara joga um calhamaço de dados lá para você jogar para dentro de uma base. Daria para fazer isso. Uma outra possibilidade, que nem o exemplo que eu citei para vocês, que eu tive na empresa lá, que eu tive uma diminuição absurda de tempo de processamento. 98%, mais 99% do que a aplicação fazia antes, eu joguei para dentro do banco. Por quê? Porque eu fazia muito input e output. Lembra? Expliquei isso, acho que na aula passada. Ao invés... Por que o input e output? Porque eu vou no banco, faço uma consulta, volto, olho o que ele fez, jogo dentro de um outro select, vou no banco, consumo, trago a resposta, olho o select, trato, jogo dentro do outro e vou fazendo I/O. O que eu fiz? Eu só passei parâmetros de quê? Qual é o período que você quer de cálculo? Eu quero do dia 1º, sei lá, de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. A minha procedure lá... Caramba, subi tudo aqui. A minha procedure lá, pessoal, só tem nada mais, nada menos que create procedure. Eu dou um call na procedure, perdão, e passo aqui, ó, in DTIN e in DTFIN. Mais nada.
O resto tá tudo aqui dentro. Faço select, retorno, trato o dado, calculo. Por quê? Porque eu estou consumindo tudo na base. Eu tenho que processar um calhamaço de dados para chegar na resposta final. Que é o quê? Eles querem saber quanto que eu vou produzir de produtos nos próximos 6 meses, de acordo com o que está a minha base de dados hoje. Ele fala para mim assim, o usuário chega para você e fala, eu preciso saber quanto que eu tenho que produzir. Tá, o que você leva como parâmetro para produzir? Cara, eu preciso consultar os meus estoques, que está em tabelas. Eu preciso consultar a minha carteira de vendas, que está em banco. E eu preciso, o que mais? Carteira de vendas, estoques. Ah, deve ter mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Mas o que acontece? Essa cacetada de coisa tá tudo dentro de banco. E outra, isso tá tudo dentro do banco. E, gente, eu estou falando de coisas de 4.500 produtos. Então, imagine você consultar dentro de tabelas, que não é uma só, 4.500 produtos. Então, imagine você passar cada produto em 10 estoques. Imagine você fazer isso direto num procedimento armazenado, certo? E você fazer isso na aplicação, indo no banco buscando e trazendo. E fazendo esse I/O todo aí. Eu jogo tudo para dentro do banco, calculo, jogo dentro de tabelas temporais, eu faço um calhamaço de coisas. E no final, quando eu tenho todo o processamento realizado, feito totalmente do lado do banco, eu só lá no final dou um return e estar indo, ó. Os produtos são esses, os meses são esses e as quantidades são essas. Então, ou seja, eu jogo uma carga para o banco processar, mas que essa carga que ele processa é absolutamente inferior ao consumo que a minha aplicação toda tem. Entendeu? Então, é onde eu falei que a gente tem que saber ponderar isso. De que forma? Com que comando? Dessa forma, usando if, usando declare, usando variáveis, usando whiles, usando fors, usando criação de tabela temporária, inserts, updates, deletes e assim por diante. Dessa forma, tá? A ideia que a gente está aqui é simplesmente passar o quê? A ideia de como a carga, como eu faço essa escrita do lado do banco. Mas, obviamente, que vocês podem ver que se assemelha muito a uma linguagem de programação de alto nível aí. Então, professor, eu tenho 2 observações. A nossa explicação faz mais sentido, porque, por exemplo, o senhor disse na primeira intervenção do senhor que se for para é muito mais fácil transportar de banco para banco, mesmo que seja um pouco diferente, do que de aplicação para aplicação. Então, se eu quiser, por exemplo, migrar esse mesmo banco de dados para um programa, para um app feito em Java, em vez de eu ter que criar toda uma lógica no Java para tratar meus dados, eu posso tratar esses dados dentro do próprio banco. A linguagem que se lasque. Sim. Ótimo, gostei. Sim. Outra coisa que o senhor falou que o senhor reduz a sua carga de tempo, que é para ver se eu entendi de fato, por exemplo, em sistemas operacionais que são servidores de bancos de dados, eu posso reservar um espaço da memória deles apenas para processar coisas de banco. Exatamente, são os clusters, isso. Sem, por exemplo, fazer com que os usuários sejam prejudicados. Isso. Exatamente. Aí você diz que sai mais barato fazer o que o banco traz daquilo em memória swap, memória interna, do que ficar fazendo requisições. Perfeito. É isso mesmo? Perfeito. Você tecnicou tudo que eu falei. Exatamente. Achei mais vantagem. Sim. Achei mais vantagem. Agora sim. Sim. Porque se for fazer para validar meu programa é inútil. Mas se for pensar dessa forma para facilitar, nossa, gostei. Exatamente. Então por isso que a gente tem que ter tem esse pensamento. Então só para você pegar um exemplo, para você, quando esse programa que eu estou citando para vocês estava na linguagem e fazendo essa quantidade de inputs e outputs e tratamento, tal coisa, tudo bem que tinha algumas coisas de regra de negócio que foram melhoradas, tal. Tudo bem, isso são outros 500, mas cara, ele consumia
Por exemplo, o meu servidor web, essa porcaria aí, deixava ele pesadíssimo. Os outros usuários ou as outras aplicações vinham consumir, o servidor estava carregado. Então, o que faziam? Os caras simplesmente deixavam o treco rodando final de expediente. Então, dava lá o final de expediente, os caras entravam na rotina, rodava lá, entrava na... E o que fazia o I/O lá ficava lá rodando das 6 da tarde às 2 da manhã. Nossa, faz tanto sentido isso que você está falando, que eu posso, por exemplo, colocar um servidor web, por exemplo, como está para acontecer, e eu preciso processar determinados dados, em vez de processar esses dados fazendo uma requisição aqui da minha casa, eu baixo o servidor 1 da manhã, paro ele, faço um download dele inteirinho, processo aqui em casa, subo ele de novo. Sim, você otimiza tempo, isso sim, com certeza. E aí não consome a nuvem lá, né? Não consome e eu tenho ele aqui tranquilo. Sim, tá local, vamos falar assim, né? É isso, da local. Legal, isso. Porque eu posso fazer mineração o que eu quiser. Sim. E o que acontece? Com isso, sobrecarregava. Quando a gente passou isso aí para a camada do banco processar, então o que acontece? O servidor web fica de boa, relax, porque ele só mandou a requisição, a minha aplicação mandou a requisição, e tá beleza, tô lá de boa. As outras requisições, as outras partes do sistema vêm normal, e o meu banco tá ali trabalhando de boa, lá no chunk dele, lá bonitinho, lá, que tá destinado para processar esse treco, e acabou, não tem... Então, ou seja, eu fiz alguns testes pesados, né? Eu comecei, depois que eu fiz essa procedure, eu comecei a fazer a requisição do procedimento às 8 da manhã. Então, no pico de acesso ao banco, tá brutal, tá absurdo. Entendeu? E foi super de boa. Então, isso facilita, porque o que acontece? O pessoal começou a pensar em possibilidades. Pô, os caras precisam processar o relatório. Caramba, vamos ter que ter uma máquina para esses caras processarem. Cara, eu ouvi isso em pleno 2021. Cara, eu ouvia isso quando eu fiz o meu técnico lá em 99, 98 lá, né? Que o cara falou, não, tem que ter uma máquina para processar um relatório. Meu, é um absurdo ouvir isso hoje, entendeu? Eu falei, não pode, tá errado isso aí. Olha o que eu tenho de tecnologia. Não, tá errado, isso aí tá mal implementado, precisa ser feito de uma forma correta, porque eu posso fazer a requisição do negócio aqui, que é um negócio, tudo bem, é brutal, pesa, mas pô, eu tenho que ter uma máquina exclusiva para processar tal coisa? Não, isso não existe, né? Então, é absurdo você falar, eu vou ter que ter um computador para processar um relatório. Hoje em dia, galera, não sei, é óbvio, né? Depende das proporções, mas da proporção que eu estava trabalhando, por mais que seja muita coisa a processar, que é muita mesmo, é meio absurdo a gente falar, eu vou dedicar eu vou priorizar isso em comparação às outras coisas, né? Então, não. Então, a solução adotada foi essa. Eu faço o processamento do lado do banco e aí ele resolve toda essa parada de uma forma muito tranquila, né? Quando o senhor fala que vai processar alguma coisa, professor, só para eu ter uma imagem mental assim, o senhor, por exemplo, quer gerar um relatório, vamos supor, de produtos vendidos. Uhum. Então, ele vai fazer uma busca paralela de todo, ele vai fazer as contas de impostos, produtos vendidos em datas e período, tudo paralelamente de cada fornecedor e de cada cliente, sem que uma pessoa peça aquela requisição por fora. Isso. É isso? Exatamente Como isso. são milhões, né? Como são milhões, então a pessoa, o usuário não para o trabalho dele, de forma nenhuma. O senhor também não para o seu trabalho, o senhor só faz uma rotina. O senhor poderia dar um exemplo depois, uma rotina dessa assim pra gente? Dá, eu vou tentar descolar uma rotina dessa para explicar para vocês, que não afete tanto, porque como é coisa de empresa, ou senão eu tento montar um cenário coisa simplesinha, tipo nota de aluno, você quer fazer uma coisa simplesinha, só pra gente, aí você diz assim, olha, eu vou deixar isso aqui processando enquanto a aula tá sujinha, tá rolando.
enquanto ela está rolando. Aí depois o senhor mostra como estava antes. Pode ser, depois. dá uma carga, pode ser. Bola, alguma coisa do tipo. Legal, bola sim. Sem problema. Pode ser, Porque com dá para ter certeza. algum paralelo nesse sentido. Eu achei interessante esse método. Sim, sim. E Obrigado, salva a lavoura. Salva a lavoura. Bom. Eu mostrei aqui, mas não rodei o esquema, né? Que aula com vocês é tão bacana que a gente começa a entrar em vários assuntos aí que eu acabo esquecendo da vida. Então, aqui, ó. Então, eu vou compilar aqui esse cara que a gente acabou de fazer. Deixa eu pôr aqui embaixo só para ver se foi tudo certinho. Beleza. E aí eu vou colocar aqui, eu vou chamar aqui, vou dar um call na minha procedura e vou passar aqui ovo a 2,55. Cadê minha procedura? Tem o código da mensagem que eu esqueci, né? Tem a mensagem e tem desculpa. O erro. Eu preciso passar a quantidade de parâmetro. Erro. Pronto. Beleza. Ovo, ele está reclamando que... tá, descrição. Olha só que legal, legal isso aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui só para mostrar numa situação. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele deu um warning aqui, né? Ou seja, uma chamada de atenção para nós aqui. Olha só. O que ele está dizendo? A última linha. Bom, ele falou, ó, beleza, eu inseri o cara. Bom, só que eu tenho dois avisos para você. Primeiro, o campo desk underline produto não tem um valor default definido. E o campo unidade medida também não tem um valor default definido. O que ele quer dizer com isso? Ele inseriu o cara. Ele inseriu. Porém, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que na tabela de produto aqui, esse campo e... qual que é o outro? Unidade medida? Não foram informados aqui, né? E quando eu dei o create table, blá, 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 lembra que eu coloco create table, tbl produto, código produto íntegro, não sei o que, chave primária e tal. Aí eu pus lá, desk produto, varchar de 50. Só que eu não coloquei default branco, por exemplo. Eu não coloquei isso, default. Nem no desk e nem na unidade de medida. Então o que ele disse? Ó, eu inseri, cara, beleza. Só que nesses dois campos, lembre-se que não tem valor default criado lá. Se eu vier aqui na tabela, antes de eu ir na tabela, só de pegar a mensagem aqui, ó. Parabéns, produto feito com sucesso. Se eu passar vírgula, o erro aqui, lá, código 1, né? Parabéns, produto incluído com sucesso. Agora, se eu der um select na tabela de produto, vixe, Maria. Olha lá, o último aqui, ó. Tá seguindo exatamente o que ele me falou, olha lá. Ovo, olha lá, descrição do produto branco e unidade de medida também branco. O estoque atual, estoque mínimo, estoque máximo, eles tinham default, que é o default 0. E o valor, porque eu passei o valor para ele lá, certo? Então, ele me inseriu o cara, só que ele me alertou. Tem bancos que enchem o saco disso e não deixa, tá? O MySQL deixa aí o correr solto, então ele não chia, tá? Mas tem banco que vai chiar caso você faça esse tipo de coisa, certo? Ovo, beleza. Aí vamos fazer um teste? Vou pôr aqui ovo, vou pôr macarrão, vai. Vou passar o valor 0. Só para a gente fazer um teste, tá bom? Porque tem que bater na nossa procedure. Bom, ele vai dizer que executou, mas na hora que eu dei o select aqui nas nossas variáveis de retorno, de out, olha lá. Atenção, valor zerado, verifique. Então o retorno dessa procedura poderia ser aquela coisa que a gente passa lá para o front-end, lá o código do erro é 0, então aconteceu algum pau,
E o erro é que o que está aí na mensagem, ó lá. Valor zerado, verifique. Então, ou seja, a nossa procedure, bonitinha aqui, fez a validação de valor zerado aqui na nossa brincadeira. Óbvio que aí eu poderia colocar outras validações e poderia fazer isso crescer de acordo com o que eu quisesse, eu imaginasse aqui. Daria pra gente fazer diversas coisas aqui. Certo? Tudo bem? Beleza aí? Ficou claro? É bacana o nível de discussão que a gente chega na aula. E como reflexão, é interessante a gente pensar também, olha o nível da nossa discussão. Do que a gente está... a gente está discutindo o nível, aonde que isso é vantagem usar, aonde que não é vantagem usar, o que eu tenho que pensar para usar, o que eu devo ter de parâmetro para falar, putz, eu vou executar uma procedure ou não vou executar uma procedure. O que eu vou parametrizar, o que eu vou deixar de parametrizar. E tem outra coisa, professor, que dentro da sua fala aí, por exemplo, vou falar por mim, por exemplo, se eu quiser montar uma aplicação e eu não tenho conhecimentos profundos de banco de dados, mas eu sei fazer um crudezinho básico com alguma inteligência artificial por trás, vamos supor, e mesmo se eu não conversar com alguém que é especialista em banco de dados mesmo, para dizer assim, olha, minha aplicação vai consumir isso, isso e isso, você acha que rola? Se eu achar que é só fazer inputs e outputs, eu estou lascado, porque a quantidade, a forma que os dados vão, a velocidade que os dados vão entrar vai depender da lógica do banco, não é só fazer as tabelas. Pelo que eu vi aí, o negócio é muito mais complicado. Sim, sim, exatamente. É aí que está a jogada. Isso, a ideia é justamente essa. Que você está até indo da fala minha no início da aula, né? Que sim, não é simplesmente eu sentar na frente da máquina e sair codando que nem um xarope, achando que... Não. Eu tenho que pensar e ter um monte de conceito envolvido nesse meio aí. E banco de dados tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. Entendi. Certo? Não, e o senhor me deu outra ideia de negócio, por exemplo, se contratar... Hoje em dia, bancos de dados na nuvem são tão caros que, às vezes, você pode fazer uma empresa especialista, tipo um cluster, em que você baixa os bancos de dados dos clientes e processa para eles local. Depois você manda para os relatórios. Exatamente. E até a questão não é nem de baratear nem nada, é uma questão de também muito de processamento, viu, Lúcio? Muito. Isso, eu digo processamento, Porque na outra empresa que eu estava, tinha muito esse problema. Eles queriam trabalhar muito com dashboards, né? Dashboards e... Aquela textura visual que você faz em Excel. Então, cara, e fora isso, mas a gente pensando um pouco mais tecnicamente disso, cara, para você fazer dados, você extrair dados de banco para poder montar dashboards dinâmicos. Sim, nossa, não é complicado. Eu fico imaginando a quantidade de dados que tem que rolar em tempo real se for numa rede de internet. Exatamente. É isso que mata. Porra, meu, como que eu vou fazer um negócio desse ser dinâmico a ponto de não pesar isso na plataforma do cara? Ou até no banco dele mesmo. Porque aí pode ser que isso reflita que ele tá lá consumindo os dashboards dele lá para ficar apresentando para diretor e tal. Só que aí, do outro lado, pau na máquina. Tá lá recebendo carga. E aí, meu, para você administrar tudo isso? É muito complicado. É muito complicado. Aí tem a outra parte importante também, né? Pelo que eu estou pensando aqui, o cara pede para você uma coisa, o cara fica esperando, você faz para mim, você tem que ter a maturidade de dizer, não dá para fazer. Saber dizer não, né? Eu sinto muito, mas não dá para fazer. Mas por quê? Porque depende de velocidade, depende de coisas que a gente não controla. Tem situações que você chega nesse ponto mesmo. Pelo que o senhor está falando aí, dependendo da aplicação que o cara quer, porque ele viu o vizinho da empresa do lado fazer, ele vai querer falar, não, a gente não tem essa estrutura, eu sinto muito.
Exatamente. Acontece demais. Eu disse pra mulher ontem que queria fazer o joguinho dela. Não, eu sinto muito, isso não dá para fazer. Nos moldes que você quer, não dá para fazer. E eu não tenho esse tempo agora. Vai ficar para depois. Depois de julho eu faço. Ela não gostou. Ela ficou meio chateada, mas eu trouxe a realidade para ela. Dentro do meu tempo, do seu tempo, aquilo que você pode não dar. Então, isso que o senhor está falando nossa. Porque lá no Taboão da Serra, a gente vai processar alguns dados do município, né, em relação à educação. E eu estava querendo fazer algumas... Porque o pessoal usa muito planilha do Excel, o pessoal está muito preso à coisa básica, né? Eu estava querendo meio que automatizar essas coisas deles. Processar de maneira mais rápida. É que é muito recurso deles, né? E para onde eles atiram, né? Tem que ser fácil. É o SAP, né? Que a gente fala, né? O sistema automatizado... Não, calma. Sistema automatizado de planilhas. Sim, então, tem muito... isso é terrível. Não, mas as planilhas dele, professor, deixa eu ser muito claro. O professor ainda faz planilha com tabela no Word. Porque tem medo do Excel. Aí, aos poucos, eu estou pegando essas tabelas do Word, estou convertendo para o Excel e joguei no MySQL. Então, eu já fiz as rotinas de busca já. Busca de criança por deficiência, busca de aluno, busca para escola. Fiz vários selects, eu fiz tudo hoje. Assim, né? Quando a supervisora pediu, Lúcio, você tem essa informação? Tenho. Mas já? Então, eu sou mágico, mas eu já tinha feito as Inner Join. Primeira coisa que eu recebi, eu fiz as Inner Join e tudo. Então, toda informação que me pede, eu já tenho na mão já. Não fico contando lá dado por dado. Meu único trabalho atualmente, agora, é pegar as informações e converter para uma tabela do Excel para converter para uma MySQL. Agora, eu quero chegar nesse nível aí, quando eu tiver um grande volume de dados, que a gente quer cruzar com os dados da saúde, né? Porque em Taboão da Serra nós temos um problema que nós temos muitas pessoas, por exemplo, aí em Taboão da Serra, se você tem uma ideia, 5 mil pessoas têm algum nível de deficiência física de média a grave. Quantos por cento? 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Vocês são uma população de mais ou menos 200 mil pessoas. Isso. Pelo menos 5 mil pessoas, a gente calcula que 1%, 2% da população tem alguma deficiência de média a grave, a aguda. Muita gente. É bastante mesmo. É muita gente. Aí, um plano que foi sugerido que a gente cruzasse esses dados com os dados da saúde e a localização dessas pessoas, que é para saber se é um problema de saneamento básico. Também. Aí nossa, dá campo, é estudo pra caramba, né? Isso é legal. Aí vendo o senhor mostrar esses procedimentos, quando esses dados forem chegando, a quantidade de processamento que eu vou precisar não vai ser tão grande assim se eu aprender direito, né? Sim. É uma carga bacana, mas nada absurdo, assim, né? É legal, eu gostei. Legal, que bom, que ótimo. Legal. Está sendo útil, foi muito útil hoje. A chefe ficou feliz, mas já... Então, tá aqui, ó. Muito bom, muito bom. Então, galera, nada sai de graça, né? Então, vamos fazer uma atividade aí também. Aí, obviamente, que eu não coloquei para o mesmo dia da atividade de sistemas embarcados, coloquei para uma semana para frente, tá bom? Mas 3 elementos aí, né? Primeiro é criar um procedimento armazenado, que é passado o código do produto da tabela de produtos e um percentual para calcular o acréscimo ao valor desse mesmo produto. Então, você vai reajustá-lo, tá? O retorno deve ser uma mensagem informando se a operação foi feita de forma correta. O B, criar um procedimento armazenado que grave na tabela de log, tudo bem? Naquela que a gente fez lá no exercício D anterior, lá, lembra? Aquela que eu já esqueci, que vou ter que assistir de novo. Exatamente. Da atividade anterior, no campo tipo de operação, informe o insert, né, de trigger, o registro da auditoria. E o C é um desafio. Riquelme, eu já respondo aí, eu vi aí que você colocou uma pergunta aí.
Desafio. Agora, remova a trigger que você criou conforme o exercício anterior, lá no D. E aí, o que você vai fazer? Você vai montar uma nova trigger, só que agora a mesma deverá chamar a execução do procedimento armazenado, criado nessa atividade no item C. A procedure que você criar na C, você vai chamar na trigger do exercício anterior. Quando você fala o exercício anterior, o desafio anterior, né, que o senhor deu, né? Isso. Ele está guardado aqui no nosso banco. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Só para fazer uma junção, a gente vai fazer uma trigger e executar uma procedure. A ideia é essa. Tá? Porque eu vou até perguntas aí, né? Professor, poxa vida, eu consigo dentro de uma trigger disparar uma procedure? Tranquilamente, é o que vocês vão fazer agora. E aí, na aula do dia 25, a gente faz a correção disso tudo juntos aí, mas eu quero que vocês façam. Podem, eu não coloquei aí, tá? Mas vocês podem fazer em duplas também, tá bom? E essa atividade vai ser seguida no Teams aí até o dia 25/5. Beleza? Isso aqui eu também já vou subir aí nas notas de aula. Entre hoje e amanhã eu subo as atividades. Miserável, trabalha mais que os filhos, né? Tem 3 empregos, aí quer que a gente tenha essa mesma vida miserável, como se não tivesse nada. Não, eu só tenho 2, pô. Eu não tenho 3, não. Você tem uma vida. Ó, veja bem, ó, tá vendo? Não. Agora, porque é o seguinte. Eu quero quero dar aula, trabalhar numa empresa e tem que ser pai. Sim. A vida é essa. Por enquanto, né? Sei lá. Vai saber. Já que a professora de PAN. Então, reclama o professor de banco de sistemas embarcados. Também. Então, reclama para ele lá. Outro desocupado. Tá bom, então, galerinha. Eu vou subir isso aqui, já vou compartilhar com vocês aí no Teams esse material. Posto essas atividades. Beleza? E creio que seja isso. Riquelme, você colocou aí que tinha... saco cheio depois dessa, viu? Hã? A gente meça a semana no saco cheio depois disso. Tem também, Riquelme, o interroga para negação. Sim, eu posso dar um não erro. Isso, pode, Riquelme. Tá bom? Você perguntou aí, eu acabei... É que eu tinha fechado o chat aqui. Beleza, então, galerinha? Então deixa eu só parar aqui, mas não vai embora não, que eu preciso pegar os dados de vocês aí para fazer a chamada. Pera aí.